Bem, deu um crepe aqui no meu vídeo, mas só continuando, né? Então, onde eu tava falando do Dersane. Então, para lembrar que ele ajuda na granulação, tem que ser trocado todo dia. Não utilizar ele quando você vai usar outra pomada em tecido necrótico, né? Colagenase ou papaina, tá? E, ó, tá aqui, ó, né? Ele é bem um olhinho bonitinho. Eu não, particularmente, tá? Particularmente. Eu não uso muito ele, por quê? Porque as pessoas confundem ele com óleo de nutrição. Então, elas acabam passando na pele saudável, que não tem nada a ver, né? Não vai fazer esse efeito de nutrir. E às vezes elas confundem, daí elas pegam assim, porque o óleo de girassol a gente usa para fazer uma nutrição ali da pele saudável. E às vezes eles pegam esse de girassol e colocam na ferida, achando que é igual ao Dersane. Entendeu? Então eu particularmente não gosto muito de passar. Eu vou passar um outro que eu vou falar. Eu gosto. Tá? Que é a calêndula. Eu acho muito bom a calêndula, eu amo a calêndula, tá? Porque ela tem o mesmo efeito do Dersane, né? De ativar a granulação, tudo. Vai estimular a granulação. E ela não é óleo, ela é em forma de pomada. Então eu acho que daí a pessoa não confunde, ela não vai ficar passando ela na pele, né? E ela, pra mim, deixa o ambiente mais úmido do que o próprio Dersane, na minha opinião. Porque assim, quando você pega a gaze e coloca ela diretamente sobre a ferida, a gaze em si, ela já irrita a ferida, tá? O fiozinho, né, da gaze e tal. E mesmo você usando Dersane, ela vai ficar em contato direto, na minha opinião. Então, a colagenase não. A colagenase é como se fosse uma pomada. Então, se você põe ela na ferida, você vai colocar a gaze em cima, vai ter essa camada entre a gaze e a ferida, né? Então, não vai entrar em contato direto. Por isso que eu gosto mais dela, né? Também troca a cada 24 horas. Então, assim, eu passo calêndula. A pessoa ralou, eu passo calêndula. É úlcera crônica e não tem necrose, nada, eu passo calêndula, tá? Eu gosto muito da calêndula. Sulfadiazina de prata, enrolou a língua. Lembrar então que ele é um antibiótico, mas a gente só vai usar quando? Queimaduras, para prevenir colonização de queimaduras. Ou seja, se eu tenho uma queimadura que já passou alguns dias e está com infecção, não adianta eu passar, tá? É a sulfadiazina de prata. Então é para isso que serve. Por que a gente tem que saber disso? Porque as pessoas usam muito a sulfadiazina de prata, como ela tem no posto, elas usam para qualquer lesão, achando que vai tratar qualquer lesão, tá? Então não. Numa úlcera venosa eu não uso sulfadiazina de prata. Gente, tá difícil esse sulfadiazina, mas tudo bem. Tá? Então numa úlcera venosa, num pé diabético, eu não vou usar. É só em queimadura. Viu como é importante a gente saber? Senão a gente passaria para todo mundo. Tem médico que passa, né? Troca a cada 24 horas e tal, né? Você usa mais ou menos por uns 15 dias e depois você vai usar o quê? Calêndula, a minha preferida. Gel de própolis eu também gosto bastante, tá? Então já é o quarto que a gente tá usando, certo? Eu já falei da colagenase, eu já falei do ácido graxo, já falei que é o Dersane, já falei da calêndula. E já falei, agora é o gel de própolis. Ah, mas e essa sulfadiazina de prata? Não, essa não é um básico que a gente usa em qualquer lugar. Essa é só queimadura. Então, gel de própolis. Eu gosto do gel de própolis porque ele tem esse efeito antibacteriano. Então, se eu tenho uma ferida infectada, eu não vou usar só calêndula, porque a calêndula não vai fazer nada na infecção. Ela só serve para estimular a granulação, né? Mas eu não vou usar sulfadiazina de prata porque não é queimadura. Então, o que eu vou usar? Gel de própolis. É muito legal, tá? Então, feridas infectadas, deiscências, isso é bem bom ele de usar, tá? Só que ele, assim, a gente não fica usando, não usa em gestante, atenção, não usa em gestante, porque ele é tóxico. E não usa por mais de 5 dias também, tá? Porque senão ele vai acabar matando os bichinhos bons. Então a gente não quer isso. Então a gente vai intercalando. Se tiver necrose, a gente pode usar ele, depois usa a papaina. Usa ele uns 3 a 5 dias, depois volta para
papaína ou colagenase, né? Se não tem tecido necrótico nem esfacelo, eu fico intercalando ele e a calêndula, tá? Então tá, trocar a cada 12 horas, mas geralmente é a cada 24 horas, né? Diariamente a gente troca, tá? Mas ele é bom também. E por fim, o gel de papaína, que então é o segundo que serve para desbridamento. Então, desbridamento só, colagenase e papaína. Eita, desculpa. Então, o papaína, ele vem do mamão papaya, efetivamente, né? Ele é um desbridante químico e seletivo. Isso é uma coisa boa. Então, geralmente, quando você tem aquela necrose bem necrosada, de coagulação, que é aquela preta mesmo, você pode usar o gel de papaína, tá? Ele tem duas porcentagens, tem a 8 e a 4. Se tá aquela capa muito grossa de necrose, eu começo com 8%, claro, né? Mas se começa a ter granulação, aí eu passo para 4%, porque ele dói, né? O gel de papaína dói, tá? Geralmente, se tem aquela capa muito grossa, eu posso fazer algumas aberturas, que é essa escarotomia, para ele poder penetrar melhor, tá? E aí, toda vez que eu vou fazer o curativo, eu tiro, porque ele vai amolecendo, né? Digamos assim, aquela necrose. Aí eu vou tirando, vou raspando e vou reutilizando, tá? Trocar, a gente troca também diariamente e usa também nessa indicação, assim, umas 2 semanas, tá? Depois dá um tempo, igual a colagenase. Bota de Una. Bota de Una é uma coisa legal. Nós temos na UBS, mas é muito pouco usado. A bota de Una, ela na verdade é uma bandagem, né? Que eu vou usar. Ela é uma bandagem com alginato com óxido de zinco, aliás, desculpa, óxido de zinco, né? Então, ela é gosmenta, então ela tem já essa toda molhada, né? E aí você vai enfaixando, você vai enfaixar desde o pé até região geralmente abaixo do joelho, né? Vai enfaixando para depois depois colocar outra faixa seca, né? Quando que eu uso a bota de Una? Eu uso em lesões venosas, tá? Então, paciente que tem uma úlcera venosa, eu vou fazer o curativo, vou pôr lá algum gel, né? Ou algum curativo especial. E aí eu vou, depois disso, enfaixar com a bota de Una, né? E ela pode ficar até 1 semana. Então, geralmente a gente usa com algum curativo especial, né? Porque a gente não troca todo dia. Então, eu não posso usar, por exemplo, só calêndula, que daí vai ficar 1 semana ali o curativo, né? Geralmente é mais difícil. Pode, né? Mas a gente troca semanalmente. Só pode ser médico ou enfermeiro fazer, não pode um técnico. Por quê? Porque tem que exercer uma certa pressão, mas não pode apertar de mais nem de menos. Quando, por exemplo, a bota de Una é como se ela fosse substituir a meia elástica. Então, o paciente que tem uma insuficiência venosa, mas não tem úlcera, o que eu uso? Meia elástica, que é o tratamento principal de paciente que tem varizes, insuficiência venosa. Mas a partir do momento em que abriu uma ferida, eu não uso a meia elástica. Atenção, porque senão vai apertar muito e vai piorar. Não uso meia elástica. Daí o que eu vou usar? A bota de Una. Certo? Que ela vai fazer esse papel, só que de uma forma mais seletiva, mais controlada, tá? Então, a troca a cada 7 dias, né? Deixa eu ver se tem alguma outra coisa que possa ser falada. Não usar em úlceras que, se tiver alguma suspeita de que tem um fator arterial, não vou usar, porque senão vai fazer mais isquemia ainda, né? Óbvio. Então, tá. O carvão ativado, a gente já não tem muito ele disponível, assim, nas UBSs, tá? Então, ele é um pouquinho mais, assim, um curativo especial, mas eu coloquei aqui só para citar. Ele tem, então, essa ação bactericida, né? Então, eu posso fazer em qualquer tipo de ferida que tem bastante exudato, né? Deixa eu ver. Outros curativos especiais. Então, na unidade básica, eu tenho aquelas 5 pomadas.
e mais a sulfadiazina de prata para queimaduras. E tenho a bota de Una também, tá? Mas em ambulatório, quando específicos de curativo, existem outras que são específicos. Então, assim, tem essa espuma de poliuretano, tem o aquagel, aquacel gel, né? Alginato de cálcio, hidrocolóide, membrana regeneradora, enfim, tem várias. Tem esse óleo de amêndoas, né? Ó, lembrar, o óleo de amêndoas a gente tem em qualquer lugar, né? Mas lembrar que eu não gosto muito dele, porque ele não é para ferida, ele é para hidratar a pele. E aí a pessoa confunde, né? Então a gente não usa o óleo de amêndoas diretamente na ferida, né? Nem óleo de girassol, dessas coisas, tá? O que mais? Aqui, cuidados para pacientes que têm algum problema, alguma úlcera. Pacientes que têm... quais os cuidados para cada tipo de úlcera, né? Por exemplo, paciente diabético ou com a outra etilista ou com hanseníase, a gente tem que orientar sempre eles olharem os pés, tá? Porque geralmente surge após uma lesão, então após uma micose, após uma ferida, né? Após lá aquele mal perfurante plantar, né? Um calo. Então sempre o paciente orientar que ele tem que olhar o pé dele, tá? Usar palmilhas e calçados adequados. Nós temos que sempre examinar, né, esse pé para ver pulso, né, ver se tem deformidades. E uma outra dica aqui importante então nós temos que remover a calosidade, hidratar a pele e tal. E uma outra dica interessante, por exemplo, o paciente não ficar andando descalço, não ficar andando de chinela havaiana, que daí a borracha da havaiana no meio do dedo, ela pode machucar. E descalço ou com o pé muito exposto, porque qualquer coisa que cai pode machucar. Que mais? Usar meias brancas, isso é uma coisa bem legal de ser feito, porque se o paciente machucar, ele vai ter ali a meia branca que vai ajudar a ver se tem ou não alguma lesão, algum sangramento, alguma secreção. Então, meia branca também é uma boa. Isso aí parece que é bobeira, mas assim, principalmente senhorzinho, velhinho, eles usam muito meia preta. Aquelas meia pretas assim com... não sei porquê, mas enfim. Então, a gente aconselha usar meia branca. Úlcera venosa. Quais são as orientações? Antes de fazer a úlcera, meia elástica. O que é uma dificuldade das pessoas fazerem, mas é o que trata, né? Repouso com elevação das pernas, caminhadas, também olhar sempre. Reduzir cafeína e tabaco, olha só que coisa interessante. O tabagismo ele é muito ruim para a cicatrização de feridas também, tá? Úlcera arterial, não elevar o membro, né? Não fazer um enfaixamento muito apertado, né? Para também proteger os membros, né? Prevenir queimaduras. Então, assim, às vezes a pessoa não tem sensibilidade também muito preservada e ela vai lavar o pé numa água muito quente. Pode queimar, né? Isso pro diabético também. Úlcera por pressão é o quê? Avaliar os grupos de risco, que são os acamados, cadeirantes, ou com uma outra síndrome de imobilidade. Porque lembrando, a úlcera por pressão, ela é muito evitável, né? Então, assim, isso que é muito importante. Então, essa mudança de decúbito, aconselhar aquele colchão de caixa de ovo, né, de espuma, colocar travesseiro entre as pernas, deixar o calcanhar no ar, não ficar... não deixar o calcanhar direto na cama. Então, assim, isso é muito importante. Então, para finalizar, a questão da nutrição, tá? Essa intervenção nutricional. Então, se eu tenho um paciente acamado, debilitado, idoso, vamos chamar a nutricionista, né? Para fazer uma avaliação, para adequar a alimentação, para que esse paciente tenha um bom aporte de proteínas, de vitaminas, né?
Orientar bastante hidratação, porque uma pele desidratada... Na verdade, assim, para qualquer lesão de pele, qualquer lesão, seja alérgica, seja... enfim... Uma pele desidratada e mal nutrida, ela vai piorar, ela vai ser mais difícil de cicatrizar, né? Então, mas assim, lembrar dessa hidratação e dessa nutrição sistêmica, né? Da pessoa mesmo, não é só efeito local. Beleza? É isso. Beijos, tchau!